Graça e paz, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus reine no coração de cada um. Nesse momento eu gostaria de estar fazendo uma oração pedindo a direção do Senhor para nós começarmos esse ensinamento, para nós começarmos essa mensagem e que o Espírito Santo testifique em cada coração. Amém? Pai maravilhoso, Pai Santo, eu quero te agradecer por esse tempo, por esse momento. Senhor, é que essa palavra ela vai e penetra cada coração até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. Só o Senhor para fazer com que as pessoas entendam a tua vontade, entendam o teu propósito. Assim eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria nesse dia estar falando um pouco a importância de um devocional diário com Deus. Nós sabemos que a nossa alma, ela tem sede e tem fome. Deus criou o homem com esse sentimento, fome e sede de Deus. A nossa alma, ela tem fome e ela tem sede de Deus. E é por isso que é importante nós termos essa disciplina de ter um devocional diário com Deus. Ou seja, dia após dia, nós meditarmos nas Escrituras, nós estarmos orando, nós estarmos lendo a palavra para alimentar a nossa alma. Provérbios 29:18 diz que sem profecia o povo perece. Ou seja, sem profecia o povo se desvia, sem profecia o povo se afasta. Profecia é a palavra proferida, é a palavra falada por alguém quando Deus inspira alguém para falar. E é necessário nós estarmos sempre ouvindo algo da parte de Deus para alimentar a nossa alma, senão a nossa alma vai se enfraquecer e perecer. Eu gostaria de estar começando lendo um texto que está no Salmo 42. Salmo 42, nós vamos ler apenas o verso 1 e o verso 2. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim brama a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. O salmista aqui, assim como o exemplo de Jesus, o salmista ele usa um animal. Jesus para ilustrar, Jesus para deixar bem claro mensagens do reino de Deus, Jesus para explicar verdades espirituais. Jesus usava a natureza, Jesus usava os animais, a semente, os campos, coisas do dia a dia, coisas práticas do dia a dia, coisas fáceis do homem entender, e até hoje nós entendemos. As mensagens de Jesus é muito fácil de entender. Jesus, quando estava entrando em Jerusalém, aquela entrada triunfal em Jerusalém, montado no jumentinho, ele disse para Jerusalém: ó Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que foram enviados. Quantas vezes eu quis proteger vocês, guardar vocês, assim como a galinha protege os seus filhos. Jesus usou um animal simples para deixar bem claro como ele gostaria de proteger Israel, como ele gostaria de proteger aquele povo, mas o povo não permitia a proteção de Deus. E aqui o salmista, no Salmo 42, ele usa essa linguagem figurada para dizer: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O salmista, ele tinha esse desejo. O salmista, ele ansiava assim pela presença de Deus, a sua alma queria se aproximar de Deus. E nós sabemos que
Uma das coisas, assim como o salmista está usando o animal, Jesus usava a natureza, os animais. Se tem algo que nós aprendemos, lições espirituais, se tem algo que Deus nos ensina muito, é com o nosso próprio corpo. O nosso próprio corpo, ele nos ensina lições espirituais. Porque nós temos fome, de uma maneira natural nós temos fome, nós temos sede, e quando passamos um pouco sem beber água, a gente já começa a sentir a grande diferença. Quando a gente fica um tempo sem comer, a gente já começa a se sentir fraco. Se passar um dia sem comer, quando chegar a noite já estamos um pouco abatidos. Imagina se passar 2 dias. E o interessante, quando nós falamos em alimentação, para nós entendermos, estou falando de alimentação física, para nós entender a importância do alimento espiritual, para nós entendermos como é importante, dia após dia, nós estarmos nos alimentando da palavra de Deus, nós estamos ouvindo a voz de Deus, nós estamos falando com Deus, nós temos essa vida diária com o Senhor. E quando a gente vai no médico, no especialista, quando a gente vai no médico, sempre o nutricionista, ele sempre vai falar, ele sempre vai nos ensinar, mesmo que os nossos pais, mesmo que nós aprendemos a nos alimentar, mas às vezes estamos nos alimentando de uma maneira errada. E ali, às vezes, até por causa de um problema de saúde que surge, o médico vai nos ensinar, vai nos instruir como nos alimentar de uma maneira correta para ter uma vida saudável. O médico, ele não vai chegar para mim nem para você e ele vai dizer: olha, você pode ficar o dia todo com fome e quando for à noite você come bastante. O médico também não vai dizer: você pode comer bastante de manhã e fica para o resto do dia. Não, não é assim. O médico sempre vai instruir para a gente comer pausadamente, ali a cada 3 horas, para a gente ter uma alimentação mais saudável, para a gente se alimentando para ser importante para a nossa saúde. Agora, trazendo para o lado espiritual, a gente olhando para o nosso corpo, olhando para a nossa saúde física, a gente aprende que para a gente ter uma vida saudável espiritualmente, para a gente ter uma vida com Deus, a gente precisa também ter uma disciplina de estar nos alimentando todos os dias, mesmo que não seja de 3 em 3 horas você está lendo ou você está orando. Mas uma coisa interessante, irmãos, eu vou confessar algo para vocês, que tem dia que eu não leio a Bíblia. Já teve dias, já teve situações, já teve dias que eu não leio a Bíblia, sim, mas jamais eu vou deixar de meditar nas Escrituras. Como é que é isso? Você não lê já passou um dia sem ler a Bíblia? Porventura pode passar um dia sem ler a Bíblia, não é o certo, mas pode acontecer de passar um dia sem ler a Bíblia, mas jamais deixar de meditar nas Escrituras. Irmãos, vou pegar um exemplo aqui de um animal ruminante. O animal ruminante, por exemplo, a ovelha, o boi, a vaca, são animais ruminantes. E eles comem, eles vão comendo, e chegam lá que eles, ou em pé, ou deitado, eles pegam aquele alimento e vai voltando para a boca, e vai remoendo, por isso que chama animal ruminante, e joga para dentro do estômago, e pega outro bolo daquele alimento, daquele capim, e joga na boca e vai remoendo. O que é que tem a ver com a nossa vida espiritual? Nós lemos a palavra de Deus, nós armazenamos ela no nosso banco de dados, nós guardamos ela no nosso coração, e às vezes quando você não tem a Bíblia, ou você está num lugar, viajando, no ônibus, seja onde for o lugar, que você não tem a Bíblia, o Espírito Santo te faz lembrar. Quando você se volta para Deus, o Espírito Santo te faz lembrar, e ele vai trazer à memória aquilo que você leu. E aí nós não vamos ruminar. Quem rumina é o animal.
nós vamos o quê? Meditar. Aí nós vamos meditar. Às vezes você acorda à noite, às vezes você acorda de madrugada, mesmo que você não quer levantar, mas você começa a pensar nas coisas de Deus, o Espírito Santo começa a te lembrar, começa a te revelar. Então, a importância da leitura, a importância da meditação, da oração diária, isso vai nos fortalecer e nos fazer pessoas saudáveis, fortes para enfrentar as dificuldades do dia a dia. É interessante, voltando ainda um pouco ao corpo humano, a gente vê que lá no deserto, quando o povo saiu do Egito, e ali, com certeza, ali acabou tudo aquilo de mantimento que eles levaram, e agora o povo começa a clamar, porque o povo sentiu saudades daqueles alimentos que eles tinham no Egito. O povo, mesmo sendo escravo, começou a sentir falta, e agora começa a murmurar, começa a clamar, e uma das coisas que Deus faz é enviar o maná, uma espécie de uma semente, que eles pisavam, depois faziam bolo, depois fazia ali o pão para eles se alimentar. E o interessante, você perceber, por exemplo, lá em Êxodo, a partir no capítulo 16, ali, versículo 11, você vai ver que a ordem de Deus não era para que eles guardassem para o outro dia, porque a cada dia Deus ia enviar o maná, mas alguns por desobediência guardaram, por incredulidade, por não acreditar que Deus ia enviar novamente no outro dia, pensaram, quer saber de uma coisa? Vai que não tem, e aí guardaram. Não podia amanhecer podre, amanhecer cheio de lixo, porque a provisão de Deus do maná era diariamente. O que nós aprendemos com isso? Que a nossa porção, o nosso alimento, o nosso devocional, a nossa conversa com Deus, ela tem que ser diária. Eu não posso pensar, olha, ontem eu fui numa vigília, ontem eu fui numa conferência, ontem eu fui no encontro e foi tremendo e Deus falou comigo e foi um mover e foi um poder. Essa semana eu não preciso mais nem de ir na igreja. Errado. Nós precisamos dia após dia. O que Deus falou comigo ontem, o que Deus me alimentou comigo ontem, vai estar guardado no meu coração? Sim. Mas Deus tem um maná, Deus tem um alimento a cada dia e eu não posso desprezar. Eu não posso ficar apenas me lembrando daquilo que Deus me deu ontem, porque Deus tem algo novo a cada dia. Deus tem um alimento novo a cada dia. Quer ver? Como Jesus também ele se preocupou. Jesus ele também pensou no alimento diário, não semanal, não mensal, não anual. Jesus, na oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6, 11, uma das coisas que ele diz: dai-nos o pão de cada dia. Na oração, Jesus ensinando para os discípulos ali como orar, uma das petições que Jesus nos ensina é: Pai, livra da tentação, livra do mal, perdoa as nossas dívidas. Mas aqui no 11 ele está dizendo: olha, e dá-nos o pão nosso apenas uma vez por semana. Uma vez por ano. Não. O pão nosso de cada dia. Fisicamente, materialmente, nós precisamos do pão a cada dia. Isso é uma lição para nós, que espiritualmente nós precisamos dia após dia após dia. Volto a dizer, se porventura você não teve uma leitura diária, mas jamais você pode deixar de meditar, jamais você pode deixar de
se voltar para Deus e pedir: Espírito Santo, vai me revelando, vai me lembrando, vai trazendo a minha memória para que venha nutrir a minha alma. Eu gostaria de dar um testemunho pessoal, que eu já falei bastante aqui sobre a questão do corpo, a questão da importância do nosso físico. Por muito tempo eu tive um problema de coluna. Confesso que até no culto mesmo, ficar muito tempo sentado, às vezes quando ia levantar tinha dificuldade. O dia que eu precisei tomar uma posição diferente, apesar dos médicos já terem falado que eu tinha que fazer exercício, fisioterapeuta, que eu já tinha feito fisioterapia, você tem que fazer exercício. Tinha um professor de educação física na empresa que ensinava e falava: vocês precisam fazer alongamento diariamente, mas sempre colocando uma desculpa e sempre dizendo: eu não tenho tempo. Mas no dia que eu desci do ônibus, que não conseguia andar direito, que eu fui no médico e ele me deu 2 injeções, foi o dia chave. Sabe aquele dia que o filho pródigo, ele caiu em si e quis voltar à casa do pai, ele viu que aquele lugar não era para ele? Foi mais ou menos assim. Foi aquele dia que eu caí na real, e que se eu não tomasse uma posição de diariamente eu fazer alongamento, eu mudar meu posicionamento, eu ia continuar sofrendo. E eu confesso que a partir do momento que eu comecei a fazer alongamento diariamente na minha coluna hoje, eu não vou dizer que ela está 100%, porque se eu passo um dia, se eu passo 2 dias sem alongar a coluna, eu faço algum esforço, eu já começo a sentir diferente, mas que ela está estável. O médico falou: olha, não jogue bola e não é recomendável você fazer corrida. Todo tipo de exercício que tenha um grande impacto não é bom você fazer. Hoje até correndo, não vou dizer que eu estou jogando bola, corro atrás da bola, às vezes a bola foge de mim, mas estou lá e não tenho tido consequências. Tudo isso porque diariamente, eu confesso para os irmãos que às vezes, antes de escovar os dentes, eu já estou alongando minha coluna, porque o resultado foi muito bom. E eu estou contando esse exemplo, esse testemunho da minha coluna, para agregar, para fazer nós entender que existe algo muito mais importante. Ter uma coluna, ter um corpo saudável é importante demais, só quem já passou sabe. Mas o mais importante de tudo é ter uma alma saudável, é ter uma alma que se comunica, que se relaciona com Deus dia após dia, que fala com Deus, que se achega a Deus. Sabe, irmãos, se nós queremos ter uma vida com Deus, se nós queremos continuar andando com Deus, nós precisamos de disciplina. Tudo na vida, o corpo precisa de disciplina. Profissionalmente você precisa de disciplina. Em tudo, as pessoas que são disciplinadas, em tudo que elas fazem, elas são bem-sucedidas. O atleta que é disciplinado, ele tem um rendimento melhor. O profissional que é disciplinado, ele tem um rendimento melhor. Funcionário disciplinado que chega atrasado e dá problema na empresa, ele vai ter problema. Tudo aonde há indisciplina vai ter problema.
se na nossa vida material, na nossa vida social, profissional, nós precisamos de uma disciplina diária, na nossa vida com Deus, nós precisamos de uma disciplina diária. Nós precisamos de um devocional diário. E esse devocional diário é nós falarmos e ouvir. Não só falar, porque às vezes a gente fala demais e às vezes ouve pouco. Nós sabemos que a única maneira de nós nos comunicarmos é através da oração. Nós já aprendemos isso, que nós falamos através da oração, mas ouvir a Deus é de muitas maneiras. Através da leitura da palavra, Deus fala. Ao ouvir a palavra, Deus fala. Deus fala através de algumas experiências que nós temos. Deus usa pessoas que você jamais imaginava para falar com você. Mas precisamos estar no nosso dia a dia atentos, porque às vezes Deus está falando, Deus usa alguém, Deus usa uma maneira para falar, e às vezes a gente está tão desconectado. Por isso que é importante esse devocional, porque quando nós temos um devocional, a gente fica sensível à voz de Deus. Se temos um devocional de ler a palavra de Deus, de orar a Deus, nós ficamos sensíveis espiritualmente. Se não fazemos isso, a gente passa a ter uma sensibilidade carnal. Sensibilidade carnal, ela vai nos levar a pessoas que veem muito erro nos outros, a pessoas que murmuram, a incredulidade, ao medo. A sensibilidade carnal, normalmente, ela passa a levar-nos a ter atitudes que vão ao oposto da vontade de Deus. Por isso que é importante, sabe, irmãos, enquanto nós temos uma vida de um devocional com Deus diariamente, sabe quem aprende mais? É nós. Ao mesmo tempo que nós somos fortalecidos, nós passamos também a aprender. Nós passamos a aprender. Nós somos ensinados. Através da leitura, da meditação, nós passamos a aprender mais de Deus. E como nós precisamos aprender mais de Deus dia após dia. Nós somos discipulados, ou seja, ensinar os outros é muito bom e é algo que a palavra de Deus nos recomenda, ensinar as outras pessoas. Mas antes de querer ensinar as outras pessoas, nós precisamos aprender. Nós precisamos permitir que o Senhor nos ensine. E é por isso a importância do devocional, porque nós vamos aprendendo mais e mais de Deus. No Salmo 139, gostaria de ler aqui para os irmãos, no Salmo 139, o salmista diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista está pedindo para que Deus sondasse. É como ele diz: Deus, faça um raio-x. Senhor, fez um raio-x, não mostrou nada, mas fazer uma ressonância, que é algo mais profundo, no meu interior, para ver se o Senhor, para ver se há algum caminho mau, para ver se há alguma coisa que eu não estou conseguindo enxergar. E se há, aí no verso 24 ele diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, depois do Senhor fazer essa sondagem, depois do Senhor que tem esse poder de fazer esse exame que eu não consigo, se existe algo de errado em mim, me guia pelo caminho eterno. Senhor, se o Senhor vê que eu estou andando por um caminho que não é o eterno, que não é o que me leva ao caminho eterno, me puxa, me leva,
me ajuda eu andar pelo caminho eterno. Sabe, irmão, no nosso devocional diário, a nossa oração é assim. Deus, nós pedimos para Deus para nos sondar, para ver se está tudo certo. Senhor, está tudo bem. Na nossa conversa particular, a gente deve se humilhar diante de Deus, conversar. Senhor, está tudo bem? A maneira que eu estou andando, o que eu tenho falado, o que eu tenho pensado, a maneira que eu tenho me comportado, Senhor, está certo assim? Se não tiver, Senhor, de alguma maneira, faça alguma coisa. Me mostre de alguma maneira que eu não estou bem, mas me guie pelo caminho eterno. Eu quero andar pelo caminho eterno. Eu não quero andar segundo os meus pensamentos, segundo a minha vontade, segundo o meu querer. Então o salmista, ele faz esse pedido para Deus. Salmo 90, no verso 12, o salmista diz assim: ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que alcançamos corações sábios. Nessa conversa diária com Deus, nesse devocional, é importante a gente falar: Senhor, ensine-me a contar os meus dias, para nós entendermos, até uma visão diferente do natural. Porque dentro da visão natural a gente já sabe contar os dias, mas que a gente possa entender que a nossa vida é tão frágil, que a gente possa entender que não podemos perder tempo, que nessa contagem do dia após dia, a gente não perca a sensibilidade, o temor, que nessa contagem do dia a gente possa entender que hoje pode ser o último. A gente sempre tem uma esperança que vai ser longos dias. Dentro dos nossos pensamentos, a gente tem um projeto para muitos anos. Não é errado projetar, pensar, mas é importante também a gente aprender a contar de uma maneira espiritual. Porque quando nós aprendemos a contar os nossos dias sempre dentro de um conceito natural, de um conceito humano, dentro do conceito desse mundo, pode se tornar muito perigoso. Porque a gente pode esquecer de que a qualquer momento acaba o nosso ciclo de vida aqui. Então a gente precisa pedir: Senhor, ensina-me a contar os dias, como está dizendo aqui, ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Aprender a contar os dias de tal maneira que venhamos a alcançar um coração sábio. E um coração sábio é aquele que, como diz a palavra de Deus no provérbio, é aquele que anda no temor do Senhor. O princípio da sabedoria, Provérbios 1, é o temor do Senhor. E quando nós aprendemos a contar os dias de uma maneira dentro daquilo que Deus tem para nós, mesmo quando chegam os dias difíceis, a gente não vai se abalar. Porque contar os nossos dias e alcançar um coração sábio, quando chegam os dias difíceis, a gente lembra de que Jesus já nos alertou que os dias iam ter dias difíceis, não ia ser só maravilhosos. Quando o Senhor nos ensina a contar os nossos dias, a gente tem mais paz interior. Eu gostaria de repetir aqui algo que eu já falei, que é o que está lá em João 14, 26.
João 14, 26, para nós entendermos a importância da meditação e o que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. O Senhor Jesus, ele falando para os seus discípulos, e ele fala ali a respeito do Espírito Santo, do Consolador, e ele fala para os discípulos que o Espírito Santo ia fazer com que eles lembrassem de tudo aquilo que Jesus tinha ensinado para eles. O Espírito Santo ia trazer a memória, ia ensinar para eles, ia discipular eles, continuar. Eles não iam ter mais o Mestre, eles não iam ter mais Jesus falando dia após dia com eles, mas ele falou: olha, o Espírito Santo vai lembrar, o Consolador vai lembrar vocês. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu não sei você, mas eu nunca andei com Jesus como os discípulos andaram. Nós andamos pela fé, mas nós não andamos ali passo a passo com Jesus. Jesus estava como homem aqui na face da terra. Eu não aprendi diretamente ali como os discípulos aprenderam e até levaram os puxões de orelha, mas tudo que Jesus ensinou para os discípulos está nas Escrituras, ou o suficiente para nós está nas Escrituras. Se nós tivermos a disciplina, se nós tivermos o desejo no coração de ler as Escrituras e meditar e guardar no nosso interior, o Espírito Santo, ele vai nos fazendo lembrar. E quando eu falo ler as Escrituras, ela não é revista. A palavra de Deus não é um jornal. A palavra de Deus não é uma notícia dos portais de notícia. A palavra de Deus é para ler e meditar. É para nós lermos pausadamente. Qual é a maneira correta de se alimentar? Quando eu era criança, fui repreendido algumas vezes, e é comum às vezes até o pai ou a mãe repreender o filho se ele está comendo muito rápido. Não é o correto, não é o que os médicos ensinam. E a palavra de Deus, que é o nosso alimento, é o nosso pão diário, é o nosso maná diariamente, é o pão nosso de cada dia. Não é para ter pressa, é devagar. Eu não sei vocês, mas já aconteceu comigo de às vezes ler a Bíblia, ler um texto, e às vezes depois você vai ler de novo, ou você ouve uma mensagem de alguém dentro daquele texto, e você fica impressionado como que você não tinha percebido aquela lição, como você não tinha degustado, como você não tinha extraído daquele texto aquela lição tão importante, seja através da vida de alguém ou através de uma nova leitura. E normalmente a gente diz: olha, porque o Espírito Santo revela coisas novas a cada dia dentro dessa Escritura. E é verdade, isso é verdade. Dizem que lê um texto e depois vai ler de novo e vai trazendo novas revelações, isso é verdade. Mas também muitas vezes é porque a gente é muito apressado de querer ler as Escrituras correndo. Não.
Como seria importante? Como seria importante se todos nós lêssemos a Bíblia, como é recomendado pelo nosso pastor, uma vez por ano? Como seria maravilhoso! Como o nosso nível de conhecimento se elevaria muito mais. Mas se você não consegue, seja por falta de tempo ou por falta de interesse, você pode, se você ler um capítulo por dia, o pão diário, se você ler um capítulo por dia e meditar, degustar, permitir que o Espírito Santo leve essa palavra até a divisão da alma do Espírito, das juntas e medulas, você vai conseguir. Eu quero finalizar esta mensagem deixando bem claro a importância do devocional. Faça um teste do seu próprio corpo. Eu falei muito do corpo humano, dei o exemplo da minha coluna, dei o exemplo do maná, como era necessário o pão para eles. Jesus deu o exemplo do pão nosso de cada dia, e fazendo-nos lembrar também que quando nós meditamos, o mais beneficiados somos nós, porque nós vamos aprendendo, nós vamos sendo discipulados, nós vamos sendo discipulados dia por dia. Às vezes nós somos discipulados por alguém que nos ensina, um professor, um pastor, mas também nós discipulamos também a nós mesmos. Nós vamos aprendendo com a leitura, com essa comunhão, e sempre pedindo ao Senhor, sonda nessa comunhão diária, nessa conversa diária, nessa intimidade diária, que eu não sei qual vai ser a hora do dia, se vai ser de manhã, se vai ser à noite. Orar no nosso quarto é importante. Agora pense um lugar que eu gosto de orar de manhã, quando os outros ainda estão dormindo, é na mesa. Às vezes você levanta e senta na mesa, e como que você estivesse com alguém ali conversando, é a sua conversa com Deus. Conversa diária, lê um capítulo, seja a quantidade que for, mas uma leitura ali diária. Você senta na mesa, deixa as lágrimas descer, não tenha pressa, porque assim quando você toma café também você não tem tanta pressa, você toma um café e fica ali na mesa. Esse café, esse alimento, esse pão diário, não tenha desespero, não tenha pressa. Fale com Deus, mas permita Ele falar com você também. Permita você também ouvir a voz dele. Que Deus abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê entendimento dessa palavra, e que dia após dia nós sejamos despertados, porque como foi nos dias de José do Egito, o dia das vacas gordas vem, mas vem também os dias das vacas magras. Mas o que é que aconteceu lá? Ele foi armazenando no tempo da dificuldade, o Egito tinha em depósito. Quando nós vamos nos alimentando, quando nós vamos lendo dia após dia, quando nós vamos guardando o nosso coração, quando nós vamos guardando a palavra, quando nós vamos tendo comunhão com Deus, vem as dificuldades? Vem. Mas aí a gente vai estar bem estruturado para suportar as dificuldades. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.